Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Hoje eu recebo o Procurador da República, Deltan Dallagnol. Nós vamos conversar sobre um projeto de lei que propõe mudanças na Lei de Improbidade Administrativa. Procurador Deltan Dallagnol, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu lhe desejo boas-vindas, já emendando a primeira pergunta. O que é improbidade administrativa? E eu pergunto se corrupção e improbidade administrativa são a mesma coisa. Olá, Marcelo. Olá, audiência desse programa sobre cidadania. Como a gente precisa debater esse tema, fortalecer a cidadania por parte da sociedade, porque é assim que a gente vai avançar, é assim que a gente pode crescer como sociedade e ter um avanço civilizatório. Bom, indo direto ao tema, agradecendo você essa oportunidade, Marcelo, improbidade administrativa, vamos colocar assim para leigos, né? Sem tecnicalidades, né? A ideia é a gente poder trazer informação para o maior público possível. Improbidade administrativa é um abuso relevante da função pública. É uma irregularidade ou ilegalidade grave cometida no exercício ou em razão da função pública. Então, um exemplo de improbidade administrativa: corrupção, nepotismo, que é quando se contratam parentes próximos, furar a fila de vacinação, contratação irregular, indevida dentro de um concurso público de funcionários. Como que a gente relaciona corrupção e improbidade? Todo ato de corrupção é uma improbidade administrativa. Porque improbidade, lembrem, é um abuso da função pública, é uma ilegalidade grave na função pública, é uma violação da honestidade ou da probidade no exercício da função pública. Então, toda corrupção é necessariamente uma improbidade administrativa. Mas nem toda improbidade administrativa é um ato de corrupção. Por exemplo, quando existe alguém furando, um gestor público permite que algumas pessoas furem a fila da vacinação, isso é um ato de improbidade administrativa, mas isso não é um ato de corrupção. É claro que a gente pode também definir corrupção de diferentes modos, mas eu estou usando aqui o conceito amplo de corrupção como um abuso da função pública com o objetivo de um ganho privado, tá? Então, todo ato de corrupção, como um abuso da função pública com a finalidade de um ganho privado, é um ato de improbidade, que é um abuso da função pública, né? É um tipo de abuso de função pública, mas nem todo ato de improbidade é um ato de corrupção, porque nem todo ato de improbidade envolve um ganho privado necessariamente. Pode ser simplesmente uma quebra da honestidade ou dos princípios da administração pública, como transparência, não tornar públicos certos atos oficiais e por aí vai. Isso aí inclui causar prejuízos à administração pública. E é bom que as pessoas tenham também a ideia de que a administração pública tem um conceito bastante amplo, vai do hospital público, da Secretaria de Segurança, do município, da cidade, do Estado, governo, Poder Executivo, Judiciário, Poder Legislativo, tudo isso é a administração pública. Daí eu acho que a sua explicação... Sim, por favor. Sim, Marcelo. Essa lei que foi criada em 1992, que explicou o que é improbidade administrativa, que proibiu ela e que colocou penas, foi um dos maiores avanços contra o abuso da função pública no Brasil. Essa lei é uma jabuticaba, é um tipo de punição, é um tipo de infração tipicamente brasileiro, mas veio previsto já na Constituição como uma forma de proteger a nós, a sociedade. Nós queremos que o gestor público desempenhe a função pública de um modo honesto, correto, cuidadoso, e essa lei ela veio proteger exatamente isso. É uma forma de garantir melhor prestação de serviços para a sociedade. Agora, a lei está passando por uma modificação, ela é de 1992, como você bem colocou. De 1992 para cá, praticamente 30 anos, muita coisa mudou na realidade da administração pública e até em outras leis que foram modificadas durante esse período. Essa modernização da lei de improbidade administrativa, no seu entender, é necessária? E aí eu emendo, como você vê, em linhas gerais, as modificações que estão sendo propostas e que já estão tramitando no Senado Federal? Marcelo, essa lei antiga, de 92, ela precisava de aperfeiçoamentos. E existem alguns aspectos que foram mudados de forma positiva. Mas falar do positivo aqui perde um pouco de sentido de contexto. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu dizer, olha que bom que essa vítima aqui de um crime, ela não tomou nenhum tiro no fígado, mas ela tomou 3 no coração e 3 na cabeça. Na minha perspectiva, houve tantas mudanças tão negativas que acabam praticamente esvaziando a lei de improbidade administrativa
que é difícil a gente dar atenção para as mudanças positivas. Mas eu vou começar pelo positivo para depois a gente detalhar o que veio de tão ruim que acaba esvaziando essa proteção que a sociedade tem por meio da lei de improbidade administrativa. Sim. Bom, o que teve de bom? Existe uma preocupação recente de vários gestores públicos e pessoas que estudam a gestão pública, indicando que existe um receio grande de gestores públicos de tomarem decisões por medo de serem responsabilizados. É aquilo que alguns chamaram do apagão das canetas. E algumas mudanças que vieram da lei, elas contribuem para trazer uma maior segurança jurídica, uma proteção maior para o gestor de forma positiva. Então, por exemplo, essa lei ela fala que não existe improbidade quando a ação ou a omissão do gestor for baseada em divergência de interpretação da lei por tribunais. Ou seja, quando o assunto isso já é o novo texto, né? Isso, o novo texto. Essa proposta traz a possibilidade de que quando existe uma divergência, uma discussão sobre o que é certo a fazer, que o gestor possa decidir dentro dessa margem de escolha. Na minha perspectiva, eu falo aqui como procurador, como cidadão, como professor, mas em caráter pessoal, eu não falo em nome do Ministério Público, né, jamais. Sim. Como o Ministério Público fala em investigações e processos, mas na minha perspectiva, isso traz uma segurança jurídica que é positiva. A gente tem que dar segurança para o gestor tomar a decisão sem medo de no dia seguinte ele ser responsabilizado por uma decisão correta, proba, honesta, ainda que ele erre. Toda atividade humana é sujeita a erros. Agora, eu não posso pegar o gestor que comete um erro, um equívoco, e colocar penas draconianas sobre ele. Não, a gente tem que entender equívocos, claro que equívocos bem informados, em cima de estudos, né, dentro daquilo que é possível, diante da urgência das circunstâncias, eles não devem ser punidos. A gente tem que aprender com os erros, mas erros não devem ser punidos, erros aceitáveis, né? Agora, isso é completamente diferente daquilo que a lei de improbidade pretende punir, que ela deve punir, que é o ato desonesto, o abuso da função pública e por aí vai. Então, e aí entra aquelas questões até desculpa interromper, a questão, por exemplo, de enriquecimento ilícito, né, que aí são esses fatos mais graves já que você está colocando, que é mais difícil para o cidadão comum, eu me coloco nessa situação também, entender como é que uma pessoa enriquece ilicitamente a partir do cargo na função pública por engano. Isso realmente fica complicado. Mas esse Marcelo, você tem toda a razão. Que você colocou é realmente razoável, porque os gestores públicos, mesmo aqueles de carreira, eles ficam um pouco amedrontados e daí vem esse apagão das canetas que você comentou, sem saber se ele pode interpretar ou não uma norma. Mas continue, por favor. Isso. Eu vou usar até o teu gancho em seguida para pegar os pontos negativos, que é a questão do enriquecimento ilícito que você mencionou. Mas eu vou mencionar outros dois pontos, a meu ver, positivos, né? O segundo ponto seria o fato de que quando a assessoria jurídica emite um parecer amparando a decisão do gestor, a partir dessa mudança da lei, ela fica obrigada a defender esse gestor em juízo caso o ato seja questionado. Me parece muito razoável. Se ele agiu amparado pela assessoria jurídica, é ela que defende o parecer que ela fez, né? Ela pode ir em juízo defender o gestor, defender o ato praticado com base no entendimento jurídico dela. Me parece também muito razoável. O terceiro melhora, vamos colocar assim, foi, a meu ver, isso é assunto sujeito também à controvérsia, tá? Foi a retirada da legitimidade das procuradorias para entrar com ações de improbidade. Por que eu vejo isso como positivo? Porque nem toda procuradoria é uma advocacia geral da União, concursada, com agentes concursados. Não, você tem várias procuradorias lá do interior do município, em que o procurador do município é um cargo em comissão, é escolhido pelo prefeito e faz parte do time dele, muitas vezes tem um vínculo político partidário até com o prefeito, e existe um risco que nós não gostaríamos que se concretizasse em dano na realidade, existe um risco de que essa estrutura seja usada para perseguir inimigos políticos, para perseguir um ex-gestor, por exemplo. Então, me parece que é uma medida de boa governança você não dar esse poder às procuradorias que não sejam o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é uma entidade imparcial, né? Ela é impessoal, ela não é... Os membros do Ministério Público são concursados, eles não têm qualquer indicação política, né, no ingresso na carreira do Ministério Público. Então, me parece uma medida boa também. Então, essas são, vamos colocar aí, 3 avanços, assim, mas como eu disse antes, é muito difícil você falar de avanço quando você tem o cerne, o coração sendo atingido de tantas formas nessas mudanças que foram feitas na lei de improbidade. Acho que ele pode falar
desses pontos negativos agora, se você concordar, Marcelo. Sim, eu concordo. Eu só queria antes fechar nessa questão desses avanços que você colocou, um aspecto que também tem sido bastante questionado, que é a questão do prazo, dos novos prazos no projeto de lei que chegou ao Senado Federal. Você comentou, por exemplo, que quando o gestor ele é amparado por uma interpretação das normas da lei pela assessoria jurídica do Ministério, de uma unidade administrativa da administração direta ou indireta, no caso de, futuramente, esse ato que ele assinou ser questionado pelos órgãos de controle, ele teria esse amparo da unidade que deu o aval para ele tomar a decisão e que essa mesma unidade deveria defendê-lo. Mas os prazos parecem, aí eu me coloco de novo na posição de uma pessoa que não é do direito, me parece que os prazos são muito longos. E daí fica uma insegurança do gestor, porque ele não sabe quanto tempo ele pode ser chamado a se defender sobre um ato que às vezes foi assinado por uma decisão que não teve nenhum interesse, nenhuma intenção de prejudicar, às vezes bem pelo contrário, para conseguir fazer a boa prestação de serviço. Esses prazos muito dilatados não complicam um pouco essa situação, não deixam os gestores numa situação de uma certa insegurança? Marcelo, você resolve o problema da insegurança do gestor, esse problema do apagão das canetas, protegendo o gestor que age com honestidade, com probidade, ainda que ele se equivoque. E nesse sentido veio aquela mudança que eu mencionei. E não com a questão do prazo. Se você reduzir o prazo para uma investigação, para um processo, você protege não só o bom gestor que se equivocou, mas o mau gestor. Então não é gerindo o prazo que você vai resolver o problema de eventualmente algum bom gestor ser responsabilizado. Não, é na outra mudança que eu mencionei. E eu acredito que é possível fazer aperfeiçoamentos. Eu acredito ainda que um outro aperfeiçoamento que era necessário é você talvez ter um dos artigos que prevê a improbidade, ele tinha uma cláusula geral. O que é essa cláusula geral? Ele dizia o seguinte, olha, qualquer violação da honestidade, da transparência, disso, daquilo, de princípios gerais da administração pública, qualquer coisa assim é improbidade administrativa. Ora, isso dava espaço para enquadrar condutas com pequena repercussão, condutas leves, condutas que não são graves, como improbidade administrativa. Então, na minha perspectiva, era saudável que houvesse uma especificação dos tipos de improbidade administrativa, mas pegando tudo aquilo que é mais grave e analisando todas as violações que acontecem corriqueiramente no Brasil e colocando especificando todas as condutas mais graves de violações a regras e de atos desonestos, né? Mas não foi isso que aconteceu. A mudança foi muito ruim. A mudança ela acabou acabando com essa cláusula geral, mas sem especificar tudo aquilo que deveria ser especificado. Mas tem coisa bem pior do que isso. E vou pegar o gancho que você trouxe do prazo para falar o seguinte: se essa mudança proposta na lei de improbidade estivesse valendo, você acabaria hoje com todas as ações de improbidade da Lava Jato. Você enterraria elas e esqueceria elas e asseguraria a impunidade plena. Por quê? Porque essa proposta de lei, ela trouxe um prazo de prescrição. Prescrição é você extinguir a ação, gente, extinguir a possibilidade de punir pelo decurso do tempo. E essa nova proposta, essa mudança que foi aprovada na Câmara e que foi para o Senado, que agora depende da aprovação do Senado, essa proposta, o que ela fez? Ela encurtou para 4 anos apenas o prazo prescricional a partir do começo da ação de improbidade. As ações de improbidade da Lava Jato a gente propôs em 2014, 2015, algumas em 2016, e praticamente nenhuma foi julgada até hoje. A gente está em 2021. Isso significa que todas aquelas propostas em 2015, em relação às grandes empreiteiras, teriam prescrito em 2019, você enterraria elas. Se for aprovada essa lei, vai estar tudo enterrado, vai ter assegurado impunidade plena. São ações complexas, envolvendo obras gigantescas, trânsito de propinas internacionais. Não é algo que você consiga acabar em 4 anos. Então, simplesmente esse prazo prescricional acaba com a possibilidade de você responsabilizar gestores corruptos por aquilo que é crime, né? Mas como improbidade, você não vai responsabilizar eles por corrupção na esfera da improbidade administrativa, sempre que os crimes forem complexos, sempre que os fatos forem complexos, né? Que os comportamentos forem de difícil apuração, como era na Lava Jato, em que a gente teve que pedir a cooperação de mais de 60 países para fazer rastreamentos financeiros das propinas que circularam no exterior.
Aí a gente já está entrando, então, nesses pontos negativos que você colocou. Eu vou usar aqui uma expressão que você colocou nas redes sociais do Twitter, que da forma como está, no seu entendimento, essa reforma da lei de improbidade administrativa seria um marco da impunidade. Daí eu gostaria agora que você colocasse quais são os pontos principais que levam você a ter essa opinião sobre o projeto de lei que hoje que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora está aqui no Senado Federal. Marcelo, a gente tem que entender um pouco o contexto em que essas mudanças estão acontecendo. O contexto dessas mudanças está acontecendo depois que você teve uma grande operação que revelou uma corrupção sistêmica, estrutural, envolvendo a alta política brasileira. A gente não está falando de 1, 2, 3 partidos, a gente está falando de uma corrupção que envolve só uma empreiteira, para vocês terem ideia, implicou na sua colaboração 415 políticos de 26 diferentes partidos. 26 diferentes partidos. Então, a gente está falando de uma corrupção sistêmica estrutural que está entranhada na política em muitas direções, envolvendo muitos partidos, muita gente. Com isso, eu não estou demonizando a política, não. A política é o único caminho que a gente tem, a democracia para um país melhor. E eu também não estou dizendo que todo político é desonesto, não. Tem muita gente honesta, íntegra, proba, dedicada à causa pública, até abnegadamente, até com sacrifício pessoal. Então, eu preciso colocar essas duas ressalvas, viu? Não estou demonizando, não. A política é importantíssima. Acho importante, faço cora. Eu quero concordar com você que a política como um instrumento para o crescimento da sociedade. Essa demonização da política não leva a nada. Eu vou até, se me permite, usar aqui uma frase que foi da ministra Carmen Lúcia, que eu vi que eu não me esqueço mais. Ela disse que a política é alternativa à guerra, alternativa ao conflito. E é através do diálogo que a gente resolve as diferenças. Mas, por favor, continue. Com certeza, Marcelo. Então, o que eu estou colocando você teve uma Lava Jato que revelou uma corrupção estrutural, sistêmica. A gente não pode fechar os olhos para a realidade, né? Não podemos fechar os olhos para a realidade. Você vê agora uma reação à Lava Jato com uma série de aprovação de uma série de diplomas que não vem combater a corrupção, não vem deixar a corrupção mais difícil, mas pelo contrário, vem ampliar espaços para se alcançar a impunidade, vem se ampliar espaços para se dificultar a investigação e a punição de condutas graves. Então, a gente vê um momento de reação, e nesse momento de reação que a gente entende essas mudanças. E quais? Vou relacionar 5, mas depois eu queria avançar para mais algumas se a gente tiver tempo, tá? 5 de modo muito sucinto, tá? Primeiro, a gente teve essa mudança que eu mencionei nos prazos de prescrição, que praticamente assegura a impunidade sempre que a gente está tratando de casos complexos, tá? Porque em 4 anos você jamais vai acabar uma ação de improbidade, você não vai da petição inicial à sentença em 4 anos quando os casos são complexos, de modo algum, quando você tem dezenas de pessoas sendo como réis de uma ação de improbidade. Em segundo lugar, partidos políticos passaram a ser isentos de qualquer responsabilidade por improbidade administrativa. Isso me parece uma reação muito clara à Lava Jato, porque a Lava Jato identificou o envolvimento de vários partidos com corrupção e acionou-os, e entrou com ações de improbidade contra os partidos também, para recuperar centenas de milhões de reais. E aí vem essa mudança de lei falando que os partidos políticos passam a ser isentos. Eu não vejo razão nenhuma para essa discriminação, quando as empresas, as pessoas jurídicas privadas, são responsabilizáveis. Por que só o partido não? A única resposta que eu vejo, ou a melhor explicação, é porque os partidos estão sendo acionados no âmbito da Lava Jato. Não vejo outra razão para essa exclusão. Em terceiro lugar, o prazo de investigação dos atos de improbidade passou a ser de, no máximo, 1 ano. Ora, 1 ano é impossível você fazer uma investigação devida em casos complexos. Só você fazer um pedido de cooperação internacional para a Suíça, remeter informação para você sobre um pagamento de propina para o agente público que aconteceu numa conta suíça, só entre mandar e remeter e receber o pedido demora mais 1 ano. Lá, antes da Suíça te mandar a informação, existem 2 recursos cabíveis, porque a Suíça é tida como um paraíso financeiro, né? Então, ela tem cooperado muito com a apuração da corrupção e crimes graves ao redor do mundo, mas ela assegura 2 recursos antes de mandar as informações. Então, é um prazo inexequível de investigação. Em quarto lugar, não tem como propor os prazos que são válidos aqui, que eles aconteçam lá também, né? Isso é exato, claro, com certeza. Você vai fazer um rastreamento no Brasil mesmo, um rastreamento de propinas é difícil, é complexo, uma investigação longa. Em quarto lugar, o projeto estabelece que as penas aplicadas por improbidade só vão poder ser executadas após o trânsito em julgado. É aquela velha discussão da aplicação das punições depois da primeira, da segunda ou da última instância.
No Brasil, uma ação de improbidade complexa demora 10, 15, 20 anos. Se você deixar para aplicar as punições só lá no final, é provável que o patrimônio dos réus, que é o principal ativo atingido pelas ações de improbidade, são as multas, né, o ressarcimento, é provável que o patrimônio da pessoa já tenha todo desaparecido, e a pessoa jurídica já tenha passado por transformações e já seja uma outra pessoa jurídica operando no lugar daquela original, que fica só uma casca para você não conseguir encontrar nada. Em quinto lugar, para terminar essas 5 principais, depois a gente pode abordar uma série de outras muito graves também, mas eu queria partir dessas 5, né? Em quinto lugar, a mudança, ela suprimiu algumas previsões específicas, algumas condutas específicas que eram improbidade, deixam de ser improbidade administrativa. E aqui vem um ponto que você tinha mencionado, o enriquecimento ilícito do agente público. O que é o enriquecimento ilícito do agente público? Vamos dizer lá que o Deltan ganhe X por mês, tá? Como agente público, e ele tem um patrimônio, sei lá, vamos dizer que um funcionário público, um prefeito. O prefeito entrou na prefeitura com um patrimônio de R$1 milhão. O salário dele é R$10 mil, vamos dizer que a esposa dele não ganha nada, e depois de 2 anos ele está com R$3 milhões em patrimônio no nome dele. E não tem nenhuma outra atividade econômica. Ora, você tem um evidente enriquecimento ilícito. De onde que vem esse dinheiro? Você pode investigar e você pode acabar não conseguindo comprovar a corrupção, porque para você provar a corrupção, você tem que saber quem pagou, você tem que saber qual foi o ato que ele praticou, e se o pagamento foi em espécie, você não consegue encontrar nada disso, não consegue encontrar razão, você não vai conseguir processar essa pessoa por corrupção. Então existia uma improbidade administrativa consistente no enriquecimento ilícito do agente público. Só que aí veio essa mudança que a Câmara fez e praticamente destruiu essa previsão, e essa previsão se transformou praticamente na previsão de corrupção. Você vai ter que provar que o enriquecimento ilícito aconteceu na função pública em razão de um ato público, ou seja, você vai ter que provar a corrupção. E você não tem mais essa previsão de você punir o enriquecimento ilícito como improbidade. E várias condutas aí, como essa que eu descrevi de um prefeito que enriquece desmedidamente, vão acabar não sendo punidas, vão acabar passando impunes. E lembrando que convenções internacionais da ONU e da OEA recomendam que no país se criminalize o enriquecimento ilícito do funcionário público. No Brasil, não só a gente não tem esse crime, embora tenha sido proposta a criminalização lá nas 10 medidas contra a corrupção, em outros pacotes legislativos, a gente não tem esse crime, mas agora deixa também de ser essa conduta improbidade administrativa, o que é muito ruim. A gente, você colocou alguns pontos negativos, os pontos principais no seu entendimento. Agora eu te pergunto, assim, por outro lado, Deltan, a gente tem aqui mais 4 minutos de entrevista. Se você pudesse impor algumas mudanças, colocar algumas mudanças na lei de improbidade administrativa do texto que ela tem hoje, ou mesmo considerando já essa proposta que foi feita pela Câmara dos Deputados, a partir desse ponto de vista, desses 5 pontos principais que você colocou, o que você acha que seria o principal, as principais modificações a esse projeto de lei para que a lei seja modernizada e ainda consiga atingir os seus objetivos de proteger o patrimônio público e o interesse coletivo? Marcelo, do modo como foram feitas essas 5 mudanças aí, elas acabam com a lei de improbidade. E eu coloquei essas principais, mas tem outras muito graves também. Você tem, por exemplo, a diminuição de penas, o que é ruim, porque quando você faz uma análise econômica do crime ou da conduta ilícita, do ato de improbidade, o grau de desestímulo à prática de um comportamento ilícito é uma função da probabilidade de punição vezes o montante da punição. E a probabilidade já é pequena no Brasil, né? As ações, como eu disse, se estendem aí por mais de 10 anos, aí teve uma diminuição da pena. Além disso, se criou uma coisa completamente esdrúxula, se proibiu de você responsabilizar solidariamente os réus. O que é isso? Se 3 pessoas praticaram lá uma improbidade e desviaram R$90 mil, tá? Como é que a gente fazia antes? Você ia atrás do patrimônio dos 3 e se 2 deles não têm patrimônio, mas um tem, você vai recuperar os R$90 mil em cima daquele que tem. Agora, o que a lei está propondo é dividir entre os 3. Independentemente de quem ficou com quanto, você tem que dividir a responsabilidade entre os 3 e cada um vai responder só por 30, e se um deles tiver o patrimônio e outros 2 não, você não consegue recuperar o valor inteiro. Isso é algo que foge toda a lógica do direito. No direito, sempre que você tem um ato ilícito, sempre existe responsabilidade solidária, mas isso foi mudado aqui. Além disso, o bloqueio de bens foi dificultado, foi aumentado o risco de nulidades de modo despropositado,
se dificultou que você aplique a pena de suspensão e perda da função pública da pessoa que está sendo apenada. Se criou uma regra também que quando você tem uma absolvição criminal, ela se estende à improbidade. Mas espera aí, a absolvição na área criminal pode se dar por insuficiência de provas. E você pode ter outras provas que venham a surgir na ação de improbidade, ou você pode ainda ter a gente chama que, para você provar um crime, você precisa de mais prova do que para você provar uma conduta ilícita civil. Você precisa de mais prova para provar um crime. Por quê? Porque a pena é mais severa, você precisa ter um fardo, ter um ônus probatório é maior. Mas essa lei determinou que quando existe uma absolvição criminal, isso se estende automaticamente para a improbidade. Além disso, se criou uma sucumbência para o Ministério Público. Peraí, se eu perder uma ação de improbidade, órgão público, o Ministério Público, vou ter que pagar para o réu. Se tirou também a liberdade do juiz decidir sobre provas. Isso tem um efeito drástico. Por quê? Porque se disse o seguinte: o juiz vai ter que concordar com qualquer pedido de produção de prova da defesa. Aí a defesa vem e pede perícias absurdas, imensas, que demoram anos, e claro que vai passar daquele curto prazo de 4 anos, não tem como não passar. Mas o juiz é obrigado a dar sob pena de nulidade, o que é uma coisa também absolutamente irracional. Então, Marcelo, quando eu olho esse conjunto, eu digo, essas mudanças parecem, assim, eu não vou imputar, claro, a ninguém má fé de modo algum, mas assim, parece que foram desenhadas para não funcionar. Assim, porque esse é o efeito. Objetivamente, o efeito dessas mudanças todas é esvaziar a lei de improbidade administrativa. Bem, Deltan, a gente está bem aqui agora no finalzinho da nossa entrevista. Eu tenho mais 2 minutos aqui, na verdade 1 minuto e 15 de conversa, e eu gostaria que você fizesse então uma consideração final. Eu acho que está claro dentro do projeto de lei que está apresentado, mas qual a sua última consideração a respeito dessa legislação? Eu quero dizer aqui que essa é a nossa primeira entrevista sobre esse projeto de lei. A nossa conversa já deixa marcada que a importância para a sociedade de acompanhar a tramitação desse projeto, e nós vamos realizar outras entrevistas, convidaremos outras pessoas para debaterem o assunto aqui no programa Cidadania. E eu deixo com você aqui os 30 segundos finais de fala, Deltan, para você fazer as suas considerações, as suas ponderações aos nossos espectadores. Obrigado, Marcelo. Eu tenho 2 ponderações finais. A primeira é fazer um pedido como cidadão para que o Senado, que vai se debruçar sobre esse projeto, possa analisar essas mudanças que, a meu ver, foram bastante equivocadas, a lei de improbidade, e restaurar. E mais, veja que a lei de improbidade ela precisa ser mudada para ser aperfeiçoada, tanto para impedir o apagão de canetas, como para deixar ela mais efetiva, fazer com que as punições sejam efetivas, os prazos sejam mais curtos, enfim, para a gente ter um direito efetivo, né? Então, a minha expectativa é que o Senado possa se debruçar sobre isso, para impedir os equívocos e para promover avanços. E o meu segundo ponto é que a gente possa, como cidadãos, a gente possa se manifestar, buscar senadores, buscar deputados e nos posicionar em relação a essas mudanças que, a meu ver, são negativas no tocante à necessidade de se proteger a sociedade contra o desvio de dinheiro público, a corrupção e outros abusos da função pública que, em conjunto, caracterizam isso que a gente chama de improbidade administrativa. Bom, Deltan, eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Convido os nossos espectadores a se manifestarem sobre o assunto nas redes sociais. Manifestem-se também através da ouvidoria do Senado Federal. É muito importante a participação da sociedade, e o programa Cidadania tem esse propósito de aproximar o que está acontecendo no Congresso Nacional, na elaboração das nossas leis, da sociedade e os impactos que essas leis têm na nossa vida. Eu convido todos a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. Agradeço aos que ficaram até o final da entrevista e até o próximo Cidadania.